Se eu tiver que levantar do trono para interceder ao teu favor, e se for preciso eu me levanto e declaro todo o meu amor. Se eu tiver que começar de novo pra você não me abandonar, eu escrevo uma história nova, mas a morte não vai te tocar. Se eu tiver que enviar um anjo pra não ver você chorar assim, corto o laço do teu inimigo, colho tuas lágrimas pra mim. Ah, se você soubesse o que sou capaz de fazer pra provar que amo você. O inferno estremece quando ouve a minha voz, mas eu não vou te perder. Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelhar. Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar. Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar. Por você eu interpreto sonhos, foi ungido para governar sua história lá na glória. Para os anjos vou contar, lá na glória. Para os anjos vou contar. Se orar eu tiro a mão do homem, faço a minha obra prosperar e revelo a minha vontade para ver a alma se alegrar. Eu conheço toda a tua vida, não precisa você me dizer. E por causa da tua alegria, hoje eu me levanto pra vencer. Ah, se você soubesse o que sou capaz de fazer pra provar que amo você. O inferno estremece quando ouve a minha voz, mas eu não vou te perder. Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelhar. Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar. Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar. Por você eu interpreto sonhos, foi ungido para governar sua história lá na glória. Para os anjos vou contar sua história lá na glória. Para os anjos vou contar por você. Por você.
Então abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 3, versículo 16. Esse texto é tremendo, como eu disse, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E o livro de João não é um livro que se detém muito no histórico do nascimento de Jesus, mas ele trata do objetivo pela qual Jesus nasceu. E é isto aqui que tem tudo a ver com este objetivo, que melhor descreve este objetivo. Vamos ler? Diz assim a palavra: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Senhor, abençoa-nos na simplicidade desta mensagem que tem no meu coração hoje. Abençoa-nos. Espírito Santo, fala conosco profundamente naquilo que é simples, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu gosto muito desse texto e do contexto. Nós conhecemos muito João 3,16, mas a gente muitas vezes não lê o restante. Então João explica que Jesus veio ao mundo para salvar. Este é o primeiro ponto, irmãos. E aqui está um traço da nossa personalidade como cristãos. Nós somos cristãos para salvar ou para condenar? Oi? Por quê? Que base bíblica você tem para me responder isso? Pode falar, nós estamos em meia dúzia mesmo. Tudo bem que está gravando, tem 4.000 visualizações lá, mas não dá nada. Aleluia, estou profetizando. Qual que é a base bíblica que eu e você temos para que, como cristãos, tenhamos uma postura de levar salvação? É a mesma postura pela qual o nosso Deus teve conosco. Veja bem, entenda o amor de Deus, entenda o amor de Deus. O que aconteceu? Deus criou todas as coisas, você pode ler em Gênesis. E Ele criou a terra, e Ele pôs o sol e a lua para iluminar a terra, e para separar os dias e as estações. E aí Ele criou as árvores, e aí Ele criou os animais, e por fim Ele tomou do pó da terra o homem, moldou o homem e soprou nas suas narinas e compartilhou deste jeito, compartilhou com a sua criação, a sua imagem e semelhança, o seu espírito. Toda a criação foi feita alma vivente, mas o homem recebeu o sopro de Deus, ou seja, ele recebeu o Espírito de Deus, porque Deus é Espírito, e se o homem não tivesse recebido este Espírito,
pelo sopro de Deus, o homem não conseguiria, quando eu falo homem, eu estou dizendo a criação, homem e mulher, não conseguiriam discernir Deus. Seriam, como todos os outros animais, alma vivente. Obedeceriam às leis que Deus estabeleceu. Olha, cresçam, multiplicam, reproduzam, vivam, mas eles não teriam semelhança com Deus. E Deus deu ao homem, já que ele é seu semelhante, Deus deu ao homem a liberdade de escolher ficar com ele ou não. Muitas pessoas às vezes questionam, se Deus é tão bom, por que ele pôs a árvore no meio do jardim para o homem ir lá e comer e pecar? Quem fala isso não tem a noção do que é ser bom. Ele acha que ser bom é controlar a vida do outro para aquilo que é melhor, para aquilo que eu acho que é melhor para o outro. Ser bom não é isso. Ser bom é você dar a liberdade para o outro estar com você voluntariamente. Isso é ser bom. Com voluntariedade, com desejo próprio. E Deus, quando soprou sobre nós o seu Espírito, Ele compartilhou conosco esta liberdade, que nós chamamos de livre-arbítrio. Então Deus colocou uma árvore no meio do jardim e disse assim, olha, você pode comer de todas as árvores. E tinham duas árvores especiais no Éden. Uma delas era a árvore da vida, a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eram duas. A árvore da vida, o homem poderia comer dela livremente. E ele comia e era vida para ele, de forma que o homem não, Adão, Eva não foram criados para morrer. Foram criados para viver e organizar a terra e dominar. Mas o que aconteceu? Em um determinado momento da história, o homem foi enganado por Satanás, pela serpente. E este engano levou o homem ao pecado. E o homem então, quando pecou, morreu. Ele morreu porque ele perdeu o Espírito de Deus. Presta atenção nisso, porque o Espírito de Deus não habita no meio do pecado. O Espírito Santo não habita onde há pecado. Então, quando o homem pecou e abandonou a Deus, tornou-se independente de Deus, ele fala, não, eu vou conhecer o bem e o mal por mim, não preciso mais do Senhor. Então eu vou seguir o meu caminho. E abriu mão de Deus, ele abriu mão do Espírito de Deus. E aí começou a vagar pela terra e colher os frutos do seu pecado. Não dá para dizer que foi uma escolha voluntária, uma vez que eles foram enganados, seduzidos pela serpente. Então Deus, a partir desse momento, quando Deus se aproxima no jardim, e a palavra diz que Deus no virar do entardecer, vinha visitar o homem. E quando ele chegou, ele chamou Adão, Adão, e onde você está? Que Adão sempre vinha correndo ao encontro de Deus, não tem por que ter medo. Quero que você entenda esse contexto muito, irmãos, porque esse contexto é a base sólida da sua fé. Por que Jesus precisou morrer? Por que ele precisou vir? Por que tudo isso aconteceu? Se você não entender o histórico, você não vai saber nunca o porquê. Então o homem foi enganado, e esse engano levou o homem a perder a comunhão com Deus. E Deus naquele dia então falou, por que você se escondeu? Porque eu estou nu. Mas quem falou que você está nu? Aí já começou empurra, né? A mulher que o Senhor me deu a árvore e eu comi.
Ô mulher, o que você fez? Ah, não fui eu, a serpente falou para eu comer e eu comi. Aí a serpente olhou para trás e falou: xiii, já era, tem ninguém, sou eu mesmo. E aí Deus, foi a primeira mensagem do Evangelho. Deus falou assim: porque você fizeste isso, você vai arrastar sobre o chão, sobre o teu ventre, você vai comer pó. E eu enviarei salvação. Você vai lhe morder o calcanhar, mas ele vai te pisar a cabeça. Neste momento Deus estava declarando que Jesus Cristo viria. Amém. E aí a história da humanidade prossegue, até o dia em que a profecia se cumpre. Então por que o Senhor precisou abrir mão da sua glória? Por que Deus amou tanto ao mundo? Amou porque a sua criação, que Ele criou para estar do lado dEle o tempo todo e ter comunhão com Ele, foi enganada. E Deus poderia ter sido: a criação se perdeu, vamos acabar com tudo. Puf, acabou, acabar tudo. Mas Deus não é assim. Deus, quando faz uma aliança, Ele permanece fiel. E isto é motivo de grande alegria para mim e para você, que a palavra de Deus permanece para sempre. Então Deus esquematizou um plano de salvação para o homem. E a Bíblia diz, Paulo diz que no pico dos tempos, no momento certo, Ele enviou Jesus. E Jesus estava com Deus na criação. Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele é Deus, Ele tem a essência de Deus. Qual que é a prova disso? A prova disso é que Deus, quando cria no livro de Gênesis, em nenhum momento Ele fala: eu vou criar. Ele fala: criemos, façamos o homem. Deus estava ali com Jesus. E Jesus, no Antigo Testamento, aparece sobre vários momentos. Ele aparece no Antigo Testamento. Mas então Jesus, para nascer, Ele teve que abrir mão de tudo, irmãos. Ele abriu mão de tudo. Abriu mão da sua glória, abriu mão de ser Deus. A Bíblia diz ainda que Ele fosse semente de Deus, Ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, fazendo a forma de servo, se tornando homem. E Ele foi obediente até a cruz e se humilhou, morrendo lá no madeiro, morrendo morte de cruz. Deus amou tanto ao mundo que não permitiu que a sua criação se perdesse. Então o Senhor Jesus voluntariamente esteve conosco. E a obra de Jesus é esta: eu vou devolver ao homem o Espírito de Deus. Ou seja, eu vou trazer ao homem a situação que ele tinha antes de pecar. Para isso acontecer, ele não podia nascer da semente de Adão. Ele não podia ter o DNA de Adão. Por quê que ele não poderia ter o DNA de Adão? Porque Adão pecou, e toda a semente de Adão vem do fruto do pecado. Por isso que isso explica para mim e para você, por que a nossa carne luta contra o nosso espírito. Porque a nossa descendência é pecaminosa, ela vem de Adão, a nossa carne. Agora, quando nós aceitamos Jesus e recebemos o Espírito Santo de Deus, em nós nasce a semente do Altíssimo. E essa semente então tem que ser geminada para dominar a carne e por fim se aproximar de Jesus. Isto é ser nova criatura, somos novas criaturas.
Por que somos novas? Porque não tínhamos o Espírito de Deus, agora temos, aleluia. Por que somos novas? Porque antes não tínhamos como conhecer a Deus, porque sem o Espírito de Deus não é possível conhecer a Deus, só é possível compreender Deus quando nós temos o Espírito Santo. Não é possível conhecer e compreender Deus sem o seu Espírito, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então não é possível se ligar a Deus sem o Espírito Santo. Agora, para o Espírito Santo ser liberado sobre nós, não pode haver pecado. E por isso que Jesus Cristo se fez homem em carne e osso, como qualquer um de nós. Mas ele não veio da semente de Adão, ele veio do Espírito Santo. E foi gerado por uma mulher, Maria, fisicamente. Mas não veio de José, o seu pai. Então o DNA de Jesus era diferente. A Bíblia chama Jesus o segundo Adão. Olha só. A Bíblia chama Jesus o segundo Adão. O primeiro foi criado do pó da terra. O segundo foi criado do Espírito, por meio do Senhor Deus. Este segundo Adão, assim como o primeiro Adão gerou filhos e gerou uma genealogia pecaminosa, destrutiva, o segundo Adão gera então uma descendência abençoada, uma descendência de filhos de Deus. Por que são filhos de Deus? Porque tem o Espírito de Deus. Todo aquele que tem o Espírito de Deus é filho de Deus. E esta é a obra que o Senhor Jesus veio fazer. Esta é a obra que ele veio fazer. Ele veio desfazer a obra de Satanás. A Bíblia diz em João: para isto se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. E você crê que ele conseguiu fazer isso ou não? Você crê que ele conseguiu fazer isso? Aleluia, creia, porque ele desfez. Qual é a obra de Satanás? O pecado. Porque ele peca desde o início, diz a palavra. Então, quando João recebe Jesus para ser batizado, ele olha Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, em Jesus toda a justiça de Deus será cumprida. Se toda a justiça de Deus foi cumprida nele, não há mais juízo. Eu quero que você se alegre nisso, porque você não pode aceitar na sua vida nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de acusação. Não pode, porque isso não convém, não condiz com a obra que ele realizou. Não condiz com a obra que ele realizou. Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Para isso se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Toda inimizade, toda indiferença em Cristo é desfeita. Por isso, quando nós estávamos aqui orando e adorando, nós precisamos abrir mão daquilo que é nosso, irmãos, e ter fé naquilo que é de Deus. A gente fica brigando por isso, brigando por aquilo, brigando por não sei o quê, discutindo isso, discutindo aquilo, coisas que não vão levar a gente para lugar absolutamente nenhum. E quando nós olhamos para a obra que o Senhor realizou, você já pensou se Jesus ficasse questionando, mas eu vou ter que abrir mão da minha glória para ir lá? E se eles não me reconhecerem? E se eles não me adorarem? E se nada? A obra deve ser feita.
Isaías disse assim: ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Aleluia. Aleluia. Ainda assim, João considera que a luz manifestou ao mundo, mas os homens não a reconheceram, porque as suas obras eram más, eram ruins, eram malvadas. A luz tudo esclarece. Se nós apagarmos a luz aqui e convivermos na penumbra, eu vou fazer o que quiser e você talvez nem saiba. Talvez você vire de costas, eu dou um tapa na sua cabeça e me abaixo, você olha, não sabe quem bateu. Na sombra, nas luzes, na sombra, na penumbra, nós podemos fazer as coisas e ninguém vai perceber, porque as coisas não estão debaixo da luz. Por isso a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. E isto eu e você precisamos prestar atenção. O Senhor Jesus veio para salvar, não para condenar. Mas nós temos que entender que até reconhecermos a luz, amarmos ao Senhor e virmos para a luz, nós vamos ter más obras. Isso nós temos que reconhecer em nós e ter misericórdia daqueles que estão ainda caminhando sem esclarecimento da palavra. Porque nós não viemos para condenar ninguém. Nós viemos para ser luz e dar opção àqueles que querem se converter. Eu vejo muitas vezes nós argumentando a nossa fé em razão do comportamento do outro. Nunca eu e você seremos luz se o meu comportamento for moldado pelo outro. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer não, ninguém faz. Eu vou ao culto de oração. Não vou não, ninguém vai. Eu vou perdoar essa pessoa. Eu não vou perdoar não, ninguém perdoa. Vou perdoar só eu. Se eu e você estivermos agindo assim, a nossa fé não está baseada na palavra de Deus. A nossa fé está baseada no homem. E esta fé não prevalece. Esta fé não alcança a graça de Deus, o favor de Deus. Porque ela precisa ser dos homens, e ela precisa ser vista pelos homens. Ela precisa ser elogiada das pessoas. Deus não fez isso. Mesmo sabendo que as obras eram más, e que muitos não reconheceriam a vinda do Senhor Jesus, muitos não reconheceriam Jesus como o Salvador, porque para reconhecer Jesus como Salvador, precisa abrir mão das trevas. Precisa abrir mão do comportamento das trevas, precisa abrir mão do amor ao pecado, precisa morrer para poder nascer de novo. Mesmo sabendo isso, ele decidiu vir, porque alguns reconheceriam. E glória a Deus, alguns estão aqui nessa noite. Aleluia. Então reconheça isso. E faça, não de acordo com fulano, ciclano, mas faça de acordo com a vontade de Deus. Os milagres na nossa vida vão acontecer, a glória de Deus vai acontecer, quando eu começar a agir como Deus age. Quando a minha fé estiver baseada naquilo que Deus faz, naquilo que Deus é, tal como Ele é, eu seja também. Tal como Ele faz, eu faça também, porque isso vai fazer de mim
o seu filho. Isso vai trazer para mim o reconhecimento. Smith Wigglesworth, certa vez, disse uma frase. Smith, este irmão, é um irmão muito reconhecido como evangelista, como um homem de Deus. Ele disse uma frase: o seu comportamento grita tão alto que eu não consigo compreender as suas palavras. Nós muitas vezes queremos pregar o evangelho pelas palavras. Queremos pregar o evangelho falando para os outros o que eles devem fazer, o que eles não devem, mas eles, quando olham para nós, perguntam: onde está Deus? E muitos ainda veem alguma atitude sua como cristão e diz assim: nossa, eu não faria aquilo, aquele cara é bobo, aquele cara não. Se a sua fé estiver baseada nas pessoas, você vai receber um jatinho de água fria aí. Puxa vida, eu perdoei a pessoa, eu agi de acordo com o que Deus fala, e a pessoa, não me reconheceu. Você não deve pensar assim. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado o homem a quem Deus louva. Bem-aventurado o homem a quem Deus louva. Lembre-se que um dia todos nós estaremos de joelhos diante do Senhor Jesus. Quer reconheçam Ele como Deus ou não, naquele dia vão reconhecer, mas reconhecer naquele dia já é tarde demais. E a tua obra feita em nome do Senhor Jesus pode não ser reconhecida pelos homens, mas ela é reconhecida por Deus. E naquele dia ela será manifesta. Porque assim está escrito na palavra. Olha aqui, versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Aleluia! Então nenhuma obra que você faz em nome do Senhor Jesus vai ficar oculta. Você precisa ter a sua fé bem fundamentada, porque às vezes nós fazemos as coisas e queremos reconhecimento. Aí eu quero o reconhecimento da igreja pelo meu sacrifício, a igreja quer o reconhecimento do pastor, e aí vira aquele furdunço na igreja, um querendo que o outro: mas se eu não receber minha medalhinha, eu não vou, se eu não receber eu não vou. E aí nós ficamos correndo atrás dos prêmios dos homens, e abrimos mão da glória de Deus, porque só há um prêmio para receber: ou você recebe dos homens ou de Deus. A palavra diz que aquele que se levantava no meio da igreja e orava e dava glória e falava: oh Senhor, te agradeço, porque o Senhor me justificou, o Senhor é maravilhoso, me salvou. E a congregação aplaude e elogia, fala: que homem de fé. Jesus disse: este aí já recebeu a sua recompensa. Agora aquele que está lá no fundo da igreja e se encolhe e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, eu preciso da tua glória, eu preciso da tua presença, Deus. Oh Deus, derrama sobre mim, eu reconheço o meu pecado. A Bíblia diz, Jesus disse isso: verdadeiramente este saiu justificado. Quando você for orar, entra no teu quarto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Intimidade e comunhão com Deus, fora dos olhos e da presença humana. É isto que o Senhor veio trazer. Quando Adão tinha relacionamento com Deus no Éden, não tinha público. O relacionamento dele com Deus era direto, não tinha público, não tinha ninguém para elogiar Adão. Adão,
Aí Deus chegava lá às 6 horas da tarde. E aí, Adão? Ô Senhor, eu pus nome em 400 bichos hoje. Conheci 400 bichos hoje, pus nome no rinoceronte, na vaca, no leão. Conheci o escorpião, conheci o sapo, sei lá quantos bichos que ele... conheci as plantas, conheci essa planta. Aprendi que isso, e ele tinha comunhão com Deus. Tem uma canção muito linda do Paulo César Baruch, fala Jardim da Inocência, lindíssima canção. Fala deste possível relacionamento de Deus com o homem antes do pecado. Quando o Senhor Jesus veio resgatar isso, Ele veio resgatar, irmãos, este relacionamento íntimo, seu, pessoal, particular, com Deus. Aleluia. Aleluia. Onde não há espectadores, não há público. Onde você se relaciona, e este relacionamento gera em você toda a força necessária para perdoar, toda a força necessária para amar, para servir, para caminhar com Deus, para ter paciência com aquele que não tem o conhecimento, a revelação que você tem, para estender a mão e não condenar. Porque você não foi chamado para condenar, foi chamado para salvar. Porque Deus amou tanto ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus trouxe o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E este chamado é sobre mim e sobre você. Então nós não temos que ficar apontando ninguém de nada. Aleluia. Não perca tempo com isso. O justo juiz só há um, e ele há de julgar todos no tempo certo. Todos nós estaremos diante dele. E aí não adianta eu e você, mas a minha esposa, mas o meu marido, mas o Vitor do som. Mas pai, como é que o senhor queria que eu fosse? O Vitor era o tesoureiro. A pastora Kátia chega para Deus e fala, mas Deus, como que eu ia ser fiel? O meu marido era o Maurício. Não vai colar. Não vai colar. Não vai colar. Sabe por que não cola? Porque o relacionamento de Deus com você não vem por meio de outra pessoa. Quando você recebeu o Espírito Santo de Deus, você se ligou diretamente ao Pai. E esta ligação deve dar a você e a mim o suporte necessário para vivermos a nossa vida. Por isso que Jesus nasceu. Sim, filha. Tá, você acha que eu não estou te vendo? Por isso Jesus nasceu. Porque o homem havia se perdido. Perdeu o Espírito Santo. Mas Jesus Cristo livrou o homem do seu pecado e diz assim, todos aqueles que quiserem vir a mim, eu os receberei, e lhes darei o meu Espírito, e eles serão um comigo, como eu sou com Deus. Aleluia. E não haverá mais segredos para eles, porque seremos como amigos, e um amigo não esconde o que tem do seu amigo. Pelo contrário, há comunhão, e assim deve ser a nossa fé. Assim deve ser a nossa fé. Por isso, meus irmãos, lembre-se, neste final de Natal, que o Senhor Jesus nasceu para salvar. E você também foi chamado para salvar. Não aceite acusação. Também não exerça acusação. Não é este o seu chamado. Não é este o seu chamado. Deus amou e deu. Mesmo eu e você não pedindo, porque nós não pedimos. Nenhum de nós aqui pediu salvação. Nenhum de nós aqui pediu para
que ele viesse, de graça ele veio. Nós estávamos tão perdidos, tão perdidos, tão perdidos, que nós não tínhamos nem condições de pedir salvação. Mas ele nos deu. E esta é a boa notícia do Natal. O Salvador nasceu. O Salvador nasceu. Ah, pastor, mas não foi dia 25. Eu também acho que não. Historicamente, é mais provável que Jesus tenha nascido em abril do que em dezembro. Mas aí é uma questão histórica. A igreja católica, na época de Constantino, quis... tem um monte de rolo nisso, irmão. Mas não esquenta a tua cabeça com esse negócio, não. Mas se quiser comemorar o Natal dia 31, dia 1º, dia 2, dia 15, deve fazer isso. Porque ele nasceu. E isto é o que importa. Ele veio em carne, encarnado, fisicamente. E isto é que importa. Fique em pé comigo em nome do Senhor Jesus. Nasceu o Salvador. Nasceu Jesus. Você está livre das suas acusações, aleluia. Você está livre dos seus pecados. Você está livre das suas doenças. Jesus nasceu. E Ele cumpriu a sua obra perfeitamente. Levanta sua mão aos céus e ora assim comigo: Pai, eu te agradeço por tão grande amor, por tão grande salvação. Eu não poderia te escolher, mas o Senhor me escolheu. O Senhor me amou. Eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Quero ouvir a tua voz, por favor, ore comigo, não em mente, mas fisicamente. Quero ouvir a tua voz. Eu te adoro por este motivo e reconheço o Senhor como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Graças eu te dou, eu te servirei. Molda em mim o teu caráter, a tua vida. Eu te agradeço. Espírito Santo, toma conta do meu ser. Em nome do Senhor Jesus, eu oro. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí comigo? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.